Graça e paz, igreja. Amém? Como é que você está o seu dia? Tá bom? Graças a Deus, dia abençoado, né? Dia chuvoso, dia cheio da graça do nosso Deus. Por isso nós estamos na casa do nosso Senhor alegres, satisfeitos. Vamos ler a Bíblia no texto que nós vamos estudar hoje, que é 2 Reis, capítulo 3. Livro de 2 Reis, capítulo 3. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, bendito é teu nome, te agradeço pelo dia frutífero, dia abençoado. Agora que estamos aqui para estudar a tua palavra, pedimos a ajuda do Senhor. Fala conosco, pois o nosso coração é terra fértil para receber a boa semente da palavra do Senhor. Muito obrigado, mais uma vez, nós te agradecemos e pedimos a tua ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós estamos vendo nessa sequência, de estudos que Israel não vai ter mais rei bom. Na verdade, nós não vamos encontrar rei de Israel que seja bom. Nós vamos encontrar reis que sejam razoáveis, mas reis bons nós não vamos encontrar. É o caso do que nós acabamos de ver aqui nesta leitura nossa, tá? Não vai ter mais aqueles reis como nós vimos que fizeram a vontade do Senhor, que exaltaram o nome do Senhor, que andaram nos caminhos de Deus e fizeram aquilo que honrava e glorificava o nome do nosso Deus. Mas veja bem, irmãos, esse rei que nós estamos vendo é Jorão, Esse rei, por exemplo, obrigado, irmão Anderson. Esse rei, por exemplo, ele vai fazer, não vai fazer exatamente o que era mal aos olhos do Senhor, como o pai dele fez, mas contudo, ele vai permanecer em Israel a adoração a Baal. Então, por isso que eu disse para os irmãos, nós não vamos encontrar mais rei que vai ser rei bom, nós vamos encontrar rei razoável. De uma parte eles vão fazer o que agrada a Deus e de outra parte eles não vão agradar ao Senhor Deus. E nesse ponto nós vamos ver a revolta de Moabe, que acaba sendo um plano de Deus, para destruir esse povo que se arma e se revolta contra os altos tributos que na verdade eram cobrados em Israel. Em sua tentativa de fazer uma reforma, Jorão fracassa, Esse rei Jorão, ele vai fracassar exatamente pelo que eu disse, porque vai continuar a adoração a Baal. O povo de Israel está envolvido na adoração a Baal, abandonou a adoração a Deus, e o que nós estamos vendo na leitura da Bíblia é uma tentativa constante, irmãos, de criar uma religião dentro de Israel que vai combater a religião verdadeira do Senhor Deus, que está fincada e fundada em Jerusalém, que é as tribos do sul, a tribo de Judá e de Benjamim, onde está o templo, estava nessa época o templo, que era o local de culto. Porém, as 10 tribos do norte estão o tempo todo tentando criar uma nova forma de cultuar, distanciando cada vez mais de Deus. E aqui a gente vê um rei razoável, Jorão, mas ele não consegue fazer aquilo que agrada ao Senhor. Nessa tentativa de uma reforma, vamos chamar assim, uma reforma religiosa, que é o quê? Que é voltar para Deus. A Bíblia vai dizer no versículo 2, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não como seu pai, nem como sua mãe, derrubou a coluna de Baal, que seu pai fizera. Contudo, versículo 3, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, e deles não se afastou. Então não vai haver mais, ao longo da história, não vai haver mais um rei que vai agradar a Deus, como os reis agradaram até há pouco. Nós vamos encontrar então na Bíblia inteira os profetas sempre clamando contra os reis e contra a nação de Israel. Por isso o teor das profecias que a gente encontra na Bíblia, elas são tão duras e tão pesadas, o tempo todo combatendo os reis, o paganismo, e combatendo Israel e querendo colocar Israel na linha. E é aí que surge então, irmãos, uma revolta dos moabitas por causa dos tributos pagos, tributos muito altos que eles cobravam. Isso nós vamos encontrar no versículo 4. Ora, Mesa, rei dos moabitas, era criador de ovelhas e pagava imposto ao rei de Israel de 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã.
Então isso era o tributo que este rei, né, Mesa, rei dos Moabitas, pagava a Israel. E ao rei de Israel, 100 mil cordeiros, 100 mil carneiros, com a lã que eles tinham. Era um tributo muito alto. Então assim, a Bíblia narra para nós que quando morre Acabe, então esse rei se levanta contra o rei de Israel, né, e contra Jorão, que é o rei que nós estamos vendo agora. Levanta a conta por quê? Porque não estava aguentando mais pagar muitos impostos. Vai surgir então essa revolta, e isso vai levar o rei de Israel, Jorão, a buscar apoio de Judá, mais uma vez, porque cá atrás, os irmãos que estão estudando a Bíblia sabem, cá atrás, no capítulo 22 de 1 Reis, a gente encontra que Acabe também vai buscar ajuda com o rei de Israel. Ele vai lá pedir ajuda, e o rei de Israel dá até a mesma resposta, aliás, o rei de Judá, desculpa, dá a mesma resposta que o rei de Judá vai dar aqui agora, outra vez, né? O mesmo rei Jeosafá foi procurado lá por Acabe, agora é procurado por Jorão, para poder socorrer. Quando eles vão fazer isso, ele vai buscar essa ajuda, né? O rei de Israel vai buscar a ajuda do rei de Judá. O que acontece? O rei de Judá, que é Jeosafá, vai e entra nesse acordo para ajudar o rei de Israel. E no caminho, como eles tinham que passar por Edom, o versículo 8 diz que também envolveu nessa guerra contra os moabitas o rei de Edom. Olha o versículo 8. Perguntou ele, por que caminho nós subiremos? Aí responde Jorão, né? Jorão responde a Jeosafá. Jeosafá era o rei de Judá. Ele responde, verso 8, pelo caminho do deserto de Edom. Verso 9, assim partiu o rei de Israel, que é Jorão, o rei de Judá, né, que é Jeosafá, e o rei de Edom. E eles vão durante 7 dias na caminhada contra a luta, né? Eles vão nessa caminhada. Faz uma aliança, irmão. Na verdade, o rei de Judá faz aliança outra vez com o rei Jorão, que é o rei de Israel. O rei de Judá, um rei bom, né, um rei abençoado, vai fazer aliança com o rei ruim, que é o rei que é Jorão. Mais uma aliança que ele vai fazer com o homem pecador. E o que nós vamos encontrar é que eles vão sofrer com falta d'água. Está faltando um L ali, né? Falta d'água. E eu entendo que isso foi, na verdade, a mão de Deus, porque os irmãos vão entender que essa falta de água, Deus entra com providência e acaba dando vitória para o rei de Israel. O que diz o versículo 9? Após marcharem 7 dias, não havia mais água para o exército, nem para os animais que os acompanhavam. 3 reis, rei de Israel, rei de Judá, rei de Edom, saindo todos eles contra o rei dos Moabitas. E eles marcham 7 dias e aí falta água, né? Veja bem, 3 reis contra 1 era uma vitória certa. Talvez eles estavam indo, né, com a certeza, opa, nós 3 estamos indo contra 1, essa vitória é certa. Mas o versículo 9 diz que faltou água, tanto para os animais quanto para o exército, os 3 exércitos, né? E aí eles começam a ter problema nessa caminhada para a batalha. O verso 10 vai dizer então, disse o rei de Israel, o Senhor reuniu 3 reis para entregá-los aos moabitas. 3 reis quais? 3 de Israel, rei de Israel, rei de Judá, rei de Edom. Deus uniu os 3, ele está dizendo aqui, para os entregar ao rei dos moabitas, né? Mas a gente entende, né, pela leitura, que na verdade aquilo era a mão de Deus. E eu gosto muito de pensar, irmãos, nos impedimentos, nos empecilhos que a gente encontra no meio do caminho. Às vezes é muito comum a gente desistir quando está indo por um caminho, a gente está indo por um projeto, e quando surge uma dificuldade, a gente desanima, é normal. E eu vejo aqui que surgiu esse momento que a falta d'água causou para eles, e os reis então ficaram desesperados, chegaram a pensar que Deus reuniu os 3 para entregá-los na mão do rei de Moabe. Só que o desenrolar vai mostrar para nós o quê? Josafá então, né, que é um homem que serve a Deus, é um rei bom, um rei de Judá, ele vira e pergunta, não há aqui um profeta do Senhor, para que nós consultemos ao Senhor? Aí o rapaz responde, aqui tem Eliseu, né, que servia Elias. E Josafá fala assim, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel manda vir Josafá, o rei de Edom, né, e eles desceram ao encontro dele. Eliseu vai, vira para eles e fala assim,
Que tenho eu contigo, rei de Israel? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Ele está aqui, na verdade, dizendo: eu não vou dar a palavra de Deus para vocês, não. Vai buscar os profetas de Baal, né, que era o profeta do seu pai, da sua mãe. Não vem procurar a mim. Eliseu era um camarada, né, bem desbocado, né? Nesse caso, a gente vê que ele era bem desbocado. Então, ao procurar a ajuda de Eliseu, Eliseu vai e descarta, mas Eliseu fala uma palavra bonita. Porém, disse Eliseu ao rei, verso 13: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, o rei de Israel. Porém, ele disse: não, porque o Senhor reuniu esses 3 reis para os entregar aos moabitas. Aí, olha o versículo 14, ele vira assim: tão certo como vive o Senhor, Deus dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, irmãos, é o rei bom, é um rei de Judá, é um rei temente a Deus. Deus vai dar muitas vitórias de Josafá. Então, ele vira, Eliseu fala: se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu não olharia para ti e nem te daria atenção. Então, olha bem, outro detalhe que eu olho, que eu entendo. Nós já vimos lá que a falta d'água não era para desistir, mas era uma provisão de Deus. Eles mandam buscar um profeta para dar uma resposta sobre isso. O profeta Eliseu descarta falar com o rei de Israel, mas fala que respeita o rei Josafá. E por causa do rei Josafá, um homem de respeito, o profeta abre a boca e vai proferir sua profecia da parte de Deus. Isso aí também implica para nós o seguinte: veja como é importante a gente escolher com quem anda, né? O rei de Israel pediu ajuda ao rei, parceria ao rei de Judá, que aceitou. E agora, por causa da presença do rei de Judá, que é Josafá, o profeta vai proferir palavra de Deus, né? Então a gente, às vezes, eu já falei para os irmãos que com quem a gente caminha é muito importante. Se a gente caminha com gente amaldiçoada, eu falei para os irmãos que respinga a maldição na vida da gente. Mas se a gente caminha com gente abençoada, respinga bênção na vida da gente. É mais um exemplo, tá, irmãos? Quando eu falo essas coisas, talvez os irmãos pensem assim: ó, o pastor inventa cada uma. Não, é a Bíblia que mostra. Então, porque Josafá era um homem abençoado, esse homem abençoado vai ser o motivo que o profeta vai proferir as palavras que ele vai falar ali na frente. Então é bom a gente escolher com quem anda. É bem verdade que no trabalho, na escola, a gente não escolhe com quem anda, mas fora disso, a gente pode escolher com quem anda, e a gente tem o dever de escolher. Escolhe a gente abençoada, vai respingar a bênção na sua vida. Agora, se você escolher gente amaldiçoada, vai cair maldição na sua vida, porque é isso que as pessoas têm, né, para oferecer. Então vai acontecer que ele, por causa de Josafá, vai falar, né? E o que ele vai falar, na verdade, vai ser uma profecia, de em parte, ela vai ser toda boa em consequência do que Deus pretende fazer, né? Ele então diz que faria respeito ao rei de Judá, e fez, né? Eliseu pede que se chega um arpista para tocar para ele. É outra coisa que eu acho bonita na Bíblia Sagrada. Os detalhes da palavra de Deus são muito importantes. Ao invés de Eliseu começar a profetizar, ele fala: traz um camarada que toca a harpa. Aí chega alguém para tocar a harpa. E enquanto ele tocava a harpa, o arpista, a Bíblia diz que veio sobre Eliseu a mão do Senhor e ele começou a profetizar. Então a presença da música dentro da profecia, a presença da música dentro do culto, ela é muito importante. A música tocada para Deus, a música para tocar, para exaltar o nome do Senhor. E eu lembro de Davi, que quando o espírito mal da parte de Deus, né, ia perturbar o rei Saul, também Davi tangia sua harpa e o espírito mal saía de Saul, né, que perturbava Saul. Então, por isso que eu costumo dizer, é muito importante, irmãos, a música, de fato, o louvor. Certamente, esse arpista tocou um hino que engrandecia o nome do Senhor, que exaltava o nome do Senhor, um hino que trouxe a presença de Deus. Ah, pastor, mas a presença de Deus sempre está conosco. Ah, será? Né? Será que sempre está? É uma grande pergunta. Será que a presença de Deus sempre está? O Salmo 22:3 diz assim: contudo, tu és o santo, entronizado entre os louvores de Israel. Tem uma outra tradução que diz assim: contudo, tu és o santo e habitas no meio dos louvores de Israel. Então, o louvor a Deus, né? O louvor que oferecemos a Deus é a habitação de Deus. Deus tem prazer, Deus se agrada. Mas nós estamos falando de hinos que exaltam ao Senhor.
Não é hinos que exalta a nós mesmos, não é hino que nos alegra, enfim, hino que satisfaz nossos egos. São hinos que glorificam e exaltam o Senhor. Verso 15 diz que quando o arpista tocava, aí veio a mão do Senhor sobre Eliseu, ou o Espírito de Deus veio sobre Eliseu, e aí Eliseu começa, irmãos, a profetizar. E o que ele vai profetizar, na verdade, é que aquele lugar de terra seca ia ter abundância de água. E a outra palavra é que eles iam vencer os moabitas. Que coisa bonita, né, irmãos? Veja bem como é que é a profecia que sai da boca de Eliseu. Verso 16. Assim diz o Senhor: cavai neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, nem vereis chuva, contudo este vale vai se encher de água, e bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Aí você deve perguntar assim, mas por que Deus falou que ia ter água ali, sendo que estava perguntando sobre guerra? Meu irmão, se você acompanhou a leitura, você vai ver cá atrás, no versículo 9, que ia lá 3 reis para guerrear contra o rei de Moabe. Ia o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. O verso 9 diz que eles caminharam 7 dias, e como não havia água naquele lugar, eles desesperaram e procuraram o profeta. Então o que Deus está dizendo ali, olha, no versículo agora 16, né? Cave neste lugar muitas covas, porque se diz o Senhor, não vai ter vento e nem vai ter chuva, mas esse vale vai encher de água. Porque a água era o problema deles, queridos. Amém, igreja? Amém? A água era o problema. Versículo lá atrás falou para nós. Versículo 9 falou que por falta d'água eles desesperaram, e aí não vai ter jeito de guerrear, Deus vai nos entregar nas mãos do inimigo, juntou nós 3 para morrer aqui, agora Deus vai, não, pode cavar, cava muito buraco, porque não vai ter vento nem vai ter chuva, mas esse buraco vai encher de água. Vamos lá, os irmãos que entendem aí da vida, se você cavar um buraco e ele encher de água sem chuva, essa água veio de onde? De mina, né? É de mina. Pode cavar, não tem água, né? Mas cava, porque esse buraco tudo vai encher de água. É o que a Bíblia está dizendo. Então, quer dizer, Deus ia operar um milagre ali naquele lugar, né? Amém? Amém, irmão Bruno? O Bruno está de olho no vovô aqui, que não vira nem para um lado nem para o outro, né? Então tá, queridos, os irmãos estão entendendo a providência de Deus? É por isso que tem essa profecia, primeiro de água, né? Em que vai haver água. Aí depois de falar sobre as águas, o verso 17 continua: não vereis vento, não vereis chuva, contudo esse vale vai encher de água, bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E o 18, Deus continua dizendo: ainda isso é pouco aos olhos do Senhor, porque também Ele vos entregará os moabitas nas vossas mãos. Está vendo, irmãos, a bênção completa. Se os reis, os 3 reis desanimam no meio do caminho por causa da falta d'água, vamos embora para casa, porque não vai dar. Não, por causa de um rei abençoado, que é Josafá fala assim, Josafá vai dar ideia, tem alguém que a gente pode consultar o nome do Senhor aqui em Israel? Aí eles dizem, tem sim, tem Eliseu, que ajudava Elias, então manda chamar ele, porque tem a palavra do Senhor. Quando vem, ele não quer falar nada com o rei de Israel, porque era pecador, mas ele vai e fala por causa de Josafá, e a palavra é essa: olha, vocês estão aí desesperados porque não tem água, então vamos combinar, fura muitas covas aqui, porque não vai vir chuva, nem vai vir vento, mas esse lugar vai inundar de tanta água, vocês vão beber, os animais vão beber, não vai faltar. E logo em seguida diz, e isto ainda é pouco para o Senhor, ou seja, Deus não vai dar só água para vocês, Deus também vai dar a vitória que vocês estão procurando. Então, irmãos, isso é muito importante para a gente entender como é que Deus age quando a gente busca Ele. A questão foi, não foram à guerra, mas buscaram a Deus. E quando a gente busca a Deus, a gente encontra, irmãos. Buscar é o Senhor enquanto se pode achar. O que acontece é que a gente às vezes não busca o Senhor, ou confunde buscar o Senhor, na verdade, né, irmãos? Às vezes, e não busca como deveria, né? E o que vai acontecer, o mais incrível nisso, é que os moabitas vão ser enganados, vão ser confundidos pela água barrenta do lugar, e vão pensar que aquilo era sangue dos 3 reis de Israel, de Judá e de Edom, irmãos. E aí eles vão chegar para enfrentar Israel, pensando, olha assim, essa água barrenta, isso é sangue, né, avermelhada, dizem que é por causa de muito material que tinha naquela região,
Eles vão confundir aquilo com sangue, e quando eles chegam para confrontar os reis, eles vão ser destroçados, despedaçados, e vão perder aquela guerra, vão ser surpreendidos e vão ser vencidos. Isso me encanta, porque eles iam 3 reis atrás de um rei, vitória garantida, falta água, eles buscam a Deus, Deus promete dar água, e a água que Deus promete dar, confunde o rei inimigo, que pensa que aquilo é sangue, e quando o rei inimigo vem para guerrear contra eles, pensando que a vitória era certa, os 3 reis entram na batalha e vencem. É incrível como Deus age, e Deus trabalha de todas as formas, de todos os lados, e não perde tempo, e Deus faz o que Ele tem que fazer de maneira perfeita. Então Deus é muito, eu costumo dizer, irmãos, que Deus é econômico na forma de agir, porque Deus não desperdiça. Quando eu falo que Deus é econômico, não é porque Deus fica regrando as coisas, é porque Deus é econômico, Ele não desperdiça. Nada de Deus que Ele faz, a abundância de Deus não se joga fora, tudo que Ele faz é muito preciso. Então o que Ele abençoou os reis com água, serviu para confundir os inimigos, e eles acabam sendo derrotados. Eu vou ler com os irmãos os versículos que dizem isto aqui, para os irmãos entenderem melhor. Quando eu disse assim, que enganados pela água, eu coloquei barrenta, mas não era barro, tá? Era um material que fazia ficar avermelhada a água, e eles pensam que os israelitas estavam mortos, ou os 3 reis, e eles são surpreendidos e vencidos. Quer ver? Olha, vamos ler a partir do versículo 20, fazendo um favor. Na manhã seguinte, na hora da oferta de cereais, vieram as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Está vendo? Na manhã seguinte, na hora da oferta de cereais, vieram as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Cumpriu a palavra que o Senhor falou. Agora, olha bem o verso 21. Ouvindo todos os moabitas que os reis tinham subido para guerrear contra eles, convocaram-se todos os que podiam empunhar armas, desde o mais novo até o mais velho, e posicionaram-se nas fronteiras. Ao 22, o que diz, irmãos? Olha, levantaram-se os moabitas cedo de manhã, e brilhando o sol sobre as águas, ora bem, viram diante de si as águas vermelhas, como sangue, e disseram, isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Qual que eram os reis, irmãos? O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Agora, ao saque, moabitas, o rei dos moabitas dizendo, vamos lá, vamos só saquear, porque já morreram. Porém o 24 diz que chegando, porém, eles ao acampamento de Israel, os israelitas se levantaram e atacaram os moabitas, porque ninguém tinha morrido, essa é a verdade, os quais fugiram de diante deles e ainda entraram na terra, destruindo ali também os moabitas. Arrasaram as cidades, e cada um deles lançou pedra em todos os bons campos e os entulharam. Tamparam as fontes de águas, derrubaram todas as boas árvores, somente que Eresete ficou com as pedras no lugar. Contudo, os homens armados de fundas a cercaram e a feriram. Aí, vindo o rei dos moabitas, que a batalha prevalecia contra ele, o que ele faz? Ele leva consigo 700 homens armados de espada para romperem contra o rei de Edom, mas eles fracassam. E olha só o quanto que era perverso o rei Mesa, o rei dos moabitas. O que acontece no verso 27? A Bíblia mostra. Então ele toma o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, irmãos, e o ofereceu em sacrifício sobre o muro. Ele pega o filho dele, que ia reinar no lugar dele, e sacrifica o filho dele sobre o muro. E isso causa grande indignação em Israel. Por isso, retiraram-se dali e voltaram para a sua terra. Isso para os irmãos verem o nível, de perversidade que chegou nas regiões do povo de Israel. E é claro, quem fez isso foi o rei dos moabitas, Mesa, que pega o seu filho e oferece ele em sacrifício. Sacrifício humano, na verdade, em toda a Bíblia, e é claro, fora dela, é o cume do absurdo. É revoltante, e isso é uma coisa tremendamente diabólica, quando o Senhor falar disso. E isso não agrada ao Senhor. E isso, mais uma vez, prova aquilo que eu falei para os irmãos, que em Israel os reis não vão ser mais reis bons, não vai haver mais reis bons em Israel. Amém, queridos? Então, para a gente encerrar, e depois os irmãos darem, cada um a sua contribuição, o que nós encontramos nesse texto? 3 reis saíram contra um, e a vitória parecia certa.
Porém, faltando-lhes água, enfraqueceram-se. Pedindo ajuda a Deus, este lhes promete abundância de água, e é claro, e a vitória. Agora, quando as águas vêm, as enxurradas são confundidas com o sangue pelos inimigos, e Deus lhes concede que lutem até a vitória completa. Então, assim, a forma como Deus fez as coisas acontecerem, e uma coisa servindo de base para a outra, até dar vitória ao povo de Israel, mostra o quanto Deus, irmãos, trabalha, mesmo quando a gente pensa que Deus nos abandonou. Às vezes falta alguma coisa na vida da gente, às vezes a gente tem alguma perda, às vezes a gente sofre uma circunstância e a gente pensa que Deus nos abandonou, e pode ser muito bem que Deus está trabalhando, como nós vimos ali, e usando uma situação triste, uma situação trágica, Ele usando ela para nos dar livramento e nos dar vitória. Lembro, outra vez, 3 reis saindo contra um, parecia que a vitória estava certa. Parece a falta d'água, eles desesperam, mas buscam a Deus, Deus manda cavar buraco, que ia ter muita água e ainda ia dar vitória para eles. Quando a água surge, o rei inimigo, o único rei inimigo, pensa que aquela água ali está avermelhada, é por causa de sangue, e vai atacar os 3 reis, pensando que os 3 reis estavam brigando entre eles. Quando chega lá, não tinha briga, não tinha nada, era o milagre da água, né, que Deus havia feito, e eles caíram ali, derrotados, tudo feito por Deus, tudo arquitetado por Deus, tudo, vamos dizer assim, armado por Deus. Quando a gente busca o Senhor, Ele tem uma resposta, Ele tem uma solução, e a solução de Deus é eficiente, ela é eficaz, ela funciona, ela jamais falha. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, te ajude e possa operar na sua vida muitos milagres também, que vão te abençoar e vão fortalecer sua fé cada dia mais. Obrigado a todos, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos, e vamos para os nossos lares? Muito obrigado, Senhor, te agradeço por este lindo dia, te agradeço por essa oportunidade, te agradeço pelos irmãos que se deslocaram, vieram até a casa do Senhor, para juntos nós lermos a Tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar, Deus. Esses 3 reis se levantaram contra um, e na verdade a vitória parecia certa, mas o impedimento fez com que eles buscassem ao Senhor, e o Senhor pôde confundir o inimigo e dar a vitória. Ó Deus, que os inimigos do Senhor, que os inimigos do Teu povo, os inimigos da Tua igreja, sejam confundidos e sejam envergonhados e derrotados para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Obrigado, leva a Tua igreja em paz e nos dê, Senhor Deus, um final de semana abençoado. Muito obrigado, Pai. Aqueles que vão comemorar o Natal, que o Senhor possa abençoar e guardar, que seja um momento de comunhão, de bênçãos, meu Deus, e que estejam livres desse vírus terrível que tem causado transtorno e mortes. Guarda o Teu povo, protege, livra, cubra com Teu sangue. E nós te pedimos, Senhor, mais uma vez agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Em nome de Jesus.